Você já se perguntou como era a vida de um escravizado? É sobre isso que a gente vai falar hoje, depois da vinheta. Hoje a gente vai falar do livro do Frederick Douglass. Você vai encontrar esse livro em português com diversos títulos. Tem a narrativa da vida de Frederick Douglass, um relato da vida de Frederick Douglass, autobiografia de um escravo, mas são todos os mesmo livro. E esse livro é realmente muito impactante. Como o próprio título já dá a entender, ele vai contar a vida do Frederick Douglass. E o que tem assim de tão extraordinário na vida desse homem? Ele nasceu escravizado nos Estados Unidos e esse livro ele vai contar tudo que ele sofreu enquanto ele era um escravo. E vai contar também das tentativas de fuga dele e como ele foi criando consciência de que a escravidão era uma coisa errada. É um livro muito emocionante. A gente vai vendo, assim, o quão desumana a escravidão era e a gente vai percebendo também como o Frederick Douglass vai ganhando consciência e como ele vai tentar também despertar essa consciência nas pessoas à volta dele, nos outros escravizados. E em um momento ele chega, por exemplo, a montar uma escola clandestina para ensinar os outros escravizados a ler, coisa que ali no estado onde ele morava era proibida por lei. Obviamente, porque as pessoas não queriam que os escravizados aprendessem a ler, começassem a questionar e começassem a questionar a instituição da escravidão em si. Aí a gente percebe também a coragem que o Frederick Douglass tinha, porque ele se expôs a muitos riscos, não apenas para escapar da escravidão, mas também para tirar outras pessoas dessa condição abjeta. E depois que ele consegue escapar, ele vai se tornar um abolicionista muito famoso. Esse livro, ele é muito famoso nos Estados Unidos. Não é o único relato de um escravizado que conseguiu fugir, mas é um dos mais famosos. E a história, como eu disse, é realmente muito emocionante. A gente vai vendo todo esse processo de desumanização que ocorre com as pessoas escravizadas. E o Frederick Douglass, ele escreve de uma maneira, assim, muito eloquente. E ele escreve com muito sentimento. E, ao mesmo tempo, ele tem uma visão crítica, assim, muito aguçada. Ele vai questionar toda essa sociedade da época. E ele vai questionar também, uma coisa que eu achei muito interessante, ele vai denunciar como muitas vezes a religião ela era utilizada como uma justificativa para a escravidão. Ele vai censurar os pastores, as pessoas cristãs ali de onde ele morava, que se diziam muito virtuosas, se diziam cheias de amor a Cristo, e ao mesmo tempo elas desumanizavam o seu semelhante. E ele vai dar assim vários exemplos de pregadores que falavam contra o adultério, mas que vendiam mulheres escravizadas para serem utilizadas em bordéis. Ele vai falar de pessoas que falavam da importância da família, mas que separavam famílias de escravizados. É um livro muito crítico e é um livro assim, que você não consegue largar. É uma história assim, realmente extraordinária. Eu gostaria de saber como o Frederick Douglass realmente conseguiu fugir, mas ele não vai contar isso no livro e eu entendo perfeitamente porque ele não fez. Ele mesmo vai explicar que se ele contasse todos os detalhes da fuga dele, ele estaria, na verdade, alertando os senhores de escravos a maneiras que os escravos poderiam fugir. Então, ele estaria, na verdade, atrapalhando os outros escravizados que estavam tentando fugir. Então, ele não vai dar detalhes. E eu respeito muito essa decisão dele. Ele poderia ter dado detalhes, teria tornado o livro, assim, ainda mais impactante, teria saciado a curiosidade de muita gente, mas ele preferiu pensar mais nos irmãos escravizados
e ele se absteve de contar os detalhes da fuga. Para mim, isso só mostra assim a nobreza de caráter do Frederick. De qualquer forma, apesar de não ter esse detalhe da fuga dele, como eu disse antes, o livro é realmente interessantíssimo. A gente vai ver também a inteligência, a sagacidade do Frederick, tudo que ele teve que fazer, os modos como ele encontrou de conseguir aprender a ler escondido, de organizar a fuga. Ele organizou mais de uma fuga. Ele vai contar pra gente da tentativa de fuga que não deu certo. E, como eu disse, depois ele não vai dar detalhes da fuga que deu certo, pelas razões que eu já comuniquei aqui para vocês. Mas, de qualquer forma, é um livro assim que você pega e você não consegue largar. Quando ele foi publicado nos Estados Unidos, ainda na época da escravidão, ele foi realmente uma sensação. E muitos pesquisadores dizem que ele contribuiu para o movimento abolicionista e para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Eu acho que ele deveria, inclusive, ser um livro mais conhecido ao redor do mundo. Eu sei que nos Estados Unidos ele é realmente bem conhecido. Eu não sei se já fizeram um filme sobre a vida do Frederick Douglass, eu vou procurar. Se eu encontrar, eu trago aqui para vocês. Mas é um livro que realmente vale muito a pena. Eu não conheço nenhum livro de escravizados brasileiros que fale sobre a experiência deles na escravidão. A maioria dos livros que a gente tem sobre a escravidão geralmente vão falar da instituição em si, vão dar detalhes, assim, o número de pessoas que foram escravizadas, esse tipo de coisa. Mas, assim, narrativas em primeira pessoa são mais raras, até porque como era o caso do Frederick Douglass, ele foi proibido de aprender a ler e escrever. Ele aprendeu a ler e escrever porque ele deu um jeito. Mas a ideia era manter essas pessoas escravizadas na ignorância, justamente para elas não se rebelarem. Então, por conta disso, a gente não tem assim tantas narrativas em primeira pessoa, o que torna esse livro ainda mais especial. Mas caso você conheça outras narrativas similares, pode deixar o nome aqui abaixo que eu vou procurar, certo? Se eu encontrar, eu trago aqui no canal. Se você conhece algum outro livro similar, não precisa necessariamente ser sobre a escravidão nas Américas, pode ser sobre um tema parecido, também deixe seu comentário aqui abaixo, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, comentar, compartilhar, aquilo tudo que vocês já sabem, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.